a gente precisa ter estratégia para planejar, executar e avaliar. São 3 pilares fundamentais para empreender. Então, empreender... Então, não é difícil. Não é difícil. O que é difícil é a gente fazer a coisa certa. E aí eu vou falar um negócio. Perfeito. Não adianta colocar a culpa no governo. Não adianta colocar a culpa na minha sogra, na minha tia, na minha avó. Olá, tudo bem? Aqui é o Ciro Rodrigues e você está em mais um NEcast, o podcast para você que empreende, que corre atrás, que gera o próprio dinheiro. E hoje é o seguinte, o assunto é metas. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem metas ou você tem objetivos? Deixa eu te perguntar uma coisa, você negocia suas metas com você mesmo e vive perdendo, vive adiando, vive prorrogando? Hoje nós vamos falar com um especialista no assunto e se eu fosse você, eu não sairia daí. Moisés Borges, seja muito bem-vindo, muito obrigado por disponibilizar a sua agenda para a gente trocar esta ideia e eu gostaria que você se apresentasse. Eu já sei que você é consultor, que você é mentor, que você é cerimonialista e apresentador, mas o que é legal a gente contar também para o nosso público? Legal, Ciro, boa tarde, que bom estar com você aqui nessa oportunidade. E quero também dizer para você o meu muito obrigado por falar com você aqui nos estúdios e também falar para o seu grande público. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sou carioca, que já estou há 37 anos no estado de São Paulo e eu vim para São Paulo em busca de novos horizontes na área educacional. Eu sempre quis fazer o meu ensino médio aqui em São Paulo, porque eu sei que as coisas acontecem aqui, minha faculdade, mestrado e doutorado também. Só que eu estou no processo de pós-graduação para o mestrado. Ainda não cheguei no mestrado, mas está a caminho. Das atividades atuais que eu tenho realizado, como você já bem mencionou, eu sou escritor, então eu realizo palestras, faço cerimonial, seja de casamento ou corporativo. Eu também tenho a oportunidade de apresentar o programa Liderança e Gestão na TV Barueri e também atuo como consultor e mentor de pequenos e médios negócios. Aí tem gente que pergunta assim, mas você estudou o quê? A minha graduação, a primeira, foi em educação física. E aí eu trabalhei 10 anos na área. A minha segunda graduação foi em teologia. E eu trabalhei 16 anos fazendo administração de igrejas e treinando voluntariado. Fez uma pós-graduação na USP na área de emprego, desemprego e novas formas de carreira. É um nome só, mas foi assim uma pós-graduação tremenda que eu curti muito e isso agregou valor naquilo que a gente tem trabalhado com os nossos clientes. Cara, que legal, né? Então aí, uma vez apresentado, mas eu gostaria por que você escolheu São Paulo? Eu acho que o nosso papo vai ser muito bom, porque você tocou num tema que também mexe muito comigo e mexe muito com quem empreende, que é a questão de educação, né? Então, o que você escolheu estudar depois de educação física? Por que você enveredou em eu preciso saber mais? Tá. Acontece o seguinte, eu sempre gostei de estudar, mas eu era travado. E eu era travado por mim mesmo, porque mesmo sendo de família pobre de maré, às vezes eu brinco nas palestras e falo assim, eu era pobre de maré, agora eu mudei de status, eu sou só pobre. É claro que é só uma brincadeira, é para dizer que nós estamos numa crescente. Mas eu entendia que fazer a faculdade em São Paulo me daria novos horizontes, diferentemente do Rio de Janeiro, porque eu tinha, com meus 15 anos, eu tinha recém perdido meu pai, e aí eu falei assim, eu não tenho nada, eu vou ficar aqui atrás do quê? Interessante que a minha primeira ideia era fazer a faculdade de teologia, porque sendo de família evangélica, eu sempre pensei em ser um pastor da minha igreja, de uma das nossas congregações. E aqui em São Paulo era
tinha um dos seminários, hoje é uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC. E eu tive a oportunidade de ser diplomado por essa faculdade após concluir meus estudos. Só que como eu, vindo de família, tem gente que fala família humilde, né? Uhum. E às vezes a gente mistura esse negócio de ser, e aquele ali é humilde. Não, é pobre, humilde é humilde, porque às vezes tem pobre que não é humilde. É verdade, não é verdade, Cido? É verdade. Então eu fiz o seguinte, eu escrevi para fazer o ensino médio nas escolas da minha denominação em 12 colégios de internato que havia no Brasil. E aí eu lembro de uma frase do primeiro mandato do presidente Lula, que era: eu sou brasileiro, não desisto nunca. Só que essa frase nunca foi dele, ela foi minha. Porque eu não recebi nenhuma resposta positiva ganhando uma bolsa. Aí eu escrevi, passou 1 mês e meio, eu escrevi de novo para os 12 colégios. O maior de todos estava em São Paulo, capital, e me chamou para uma bolsa de 100%. Uau! E aí eu fiz o meu ensino médio, só que eu estava terminando o ensino médio e eu queria agora ingressar na faculdade de teologia. Mas teve um impedimento, um empecilho, que foi o seguinte: no meu último ano do magistério, no ensino médio, um amigo chegou e falou assim: rapaz, eu preciso de alguém para me substituir, me dar aulas para mim de educação física. É só uma semana. E eu fiquei olhando para ele, e ele falando comigo, e eu só olhando assim meio de canto, né? Eu dar aulas de educação física é só uma semana, o que mais? É porque eu vou fazer uns exames e você pode me substituir lá. Eu falei: rapaz, desculpa, eu não vou não. Aí ele falou assim: não, mas eu vou te pagar. Eu falei: vai me pagar quanto? Aí ele acertou. E ele disse o seguinte: o que eu receberia por cada hora aula, eu vou te pagar as aulas que você der para mim esta semana. Aí eu falei: beleza. Cido, eu fui para ficar 5 dias. Uma semana no calendário escolar é de segunda a sexta. Uma semana, 5 dias. Fiquei 5 anos nessa escola. Uau. O cara não voltou. E aí, eu completando ali quase 1 ano dando aulas de educação física, assim, estudando, que era uma escola que estava a cada ano ela ia acrescentando uma série. Então eu tinha a oportunidade naquela época, isso há quase 30 anos atrás, de um colega assinar por mim. E aí o que aconteceu? Eu fui me consultar com um professor meu. Ele falou assim: você está feliz no que você está fazendo? Eu falei: eu estou. Eu falei assim: então não faz teologia agora não. Seu momento vai chegar. Fica lá na educação física. Aí eu fui para a faculdade de educação física e fiz a minha primeira graduação. E a minha especialização foi em recreação. Aí eu fazia recreação em tudo quanto era lugar, de todos os jeitos. Porque no segundo ano da faculdade de teologia, da faculdade de educação física, eu tive essa matéria de recreação. Aí o professor falando na primeira aula do ano: vocês vão aprender cantigas de roda, fazer gincana, vocês vão trabalhar com crianças, com idosos, em clubes, em igrejas, fazer acampamentos. Eu fiquei tão impressionado com tudo aquilo. Eu falei: rapaz, eu fiz isso a minha vida inteira e agora eu estou na faculdade para aprender a brincar. Aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou estudar mais sobre esse negócio aqui. E aí eu fiz algumas especializações na área de recreação e virei o tio Chocolate. Né? Que legal. Rapaz, foi muito legal essa fase. Que bacana. Passei 10 anos e eu também, assim, preferi recolher as armas. Porque educação física você tem que ter pique, você tem que estar no gás, você tem que ter vivacidade. E uma coisa que acontece, você perde o time, entendeu? Para você ter uma ideia, Cido, o que era recorde ontem, hoje já não é. É muito veloz. É como se um cara hoje trabalhasse no mercado financeiro. A cotação do dólar ontem, semana passada, hoje é completamente diferente. E isso cria, às vezes, um destempero, cria especulações. Na educação física acontece a mesma coisa. Se você não está plugado, eu digo isso para as mais variadas profissões, você tem que ser uma pessoa atualizada. Só que a educação física, ela te cobra muito mais. E a gente vai ganhando experiência. Eu falo que a gente não vai envelhecendo, a gente vai ganhando experiência. É isso aí. E aí, Cido, você vai deixando de ser o cara do operacional, vai ficando na estratégia, vai sendo mais administrativo e vai perdendo a graça. É isso aí, né? Aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar aos meus antigos ideais. E aí fui para a faculdade de teologia
também. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Moisés, você trouxe algo aqui muito interessante de você saber o time, né? Ter a coragem de pivotar o que precisar, pivotar e fazer o que precisa ser feito. Eu queria te perguntar o seguinte, nessa sua jornada de vir do Rio, estudar em São Paulo, buscar a sua vida, a sua carreira, hoje você é um consultor, é um mentor, tem a sua carreira já desenvolvida, é um apresentador, mas o que foi que aconteceu na sua vida? Eu queria que você contasse algum fato, alguma história, algum momento da sua jornada, pode ser pessoal ou profissional, que te ensinou uma grande lição e que virou uma chave na sua vida para melhor. Tá. Ô, Cido, eu vou contar uma coisa pra você. Eu tenho 55 anos e eu tenho história pra tudo que você imaginar. Eu já vivi, assim, muitas coisas. Cido, uma vez eu era um moleque de uns 12 anos de idade e um vizinho chegou pra mim. Eu tinha 12 para 13 anos já. Um vizinho chegou pro meu pai, ele viu o meu interesse e tal, em querer fazer alguma coisa. Ele chegou pro meu pai e perguntou pro meu pai se, eu vou usar essas palavras entre aspas, se o meu pai me emprestava para ele. Qual era a circunstância? Ele precisava desentulhar umas coisas lá no quintal dele, ele precisava de alguém que o ajudasse. Aí meu pai falou assim, ó, combina com ele e ele me avisa. E aí eu falei, pai, ó, ele vai precisar amanhã, beleza? Beleza. E eu fui para ajudar o meu vizinho a desentulhar umas coisas no quintal dele. Eu lembro que no final do dia ele me deu, eu nem sabia que eu ia ganhar dinheiro. Ele me deu uma nota de 5 cruzeiros. Ela tem a mesma aparência da nota de R$ 5, só que era um pouquinho maior. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que na minha cabeça de moleque era como se hoje eu estivesse ganhando quinhentão assim na mão, sabe? Porque eu trabalhei ali algumas horas com ele carregando umas coisas. Aí eu fiquei tão impressionado com aquilo que na minha cabeça de moleque que era patrocinado, mesmo sendo filho de um pobre vendedor ambulante, mas eu estudava em escola particular e eu não tinha nenhum por cento de bolsa. Meu pai bancava das vendas que ele fazia de doces na porta de colégios no Rio de Janeiro. E aos domingos vendia picolé da Quibon nas areias da praia de Ipanema. Aí, Cido, eu peguei aquela nota assim, eu segurei e falei assim, nossa, esse negócio é muito bom, cara, ganhar dinheiro é bom demais. Só que me subiu um pensamento. Algumas pessoas chamam de insight, outras pessoas chamam de a voz do Espírito Santo falando com você. Mas eu me autodeterminei. Eu, como cristão, eu prefiro entender que o Espírito Santo falou comigo. E aí eu me autodeterminei no seguinte, a virada de chave, a pergunta que você fez. Eu pensei assim, o que quer que eu faça na vida, eu vou fazer bem feito. Eu vou fazer para arrebentar. E aí venho para a vida profissional. Eu já trabalhei com muitas pessoas, com muita gente, em muitos lugares. E eu nunca fui demitido. De nenhum lugar. Eu nunca experimentei. Duas coisas que eu falo para as pessoas quando eu estou fazendo palestra por aí. Eu nunca experimentei a fome. Eu não posso dizer eu passei fome. Eu sei o que é o pai comprar 100, 150 gramas de queijo e falar assim, 2 fatias para você, 2 para você. Eu sei o que é iogurte ter no final de semana a cada 15 dias, mas eu nunca passei fome. E a outra experiência que eu tenho, que é na vida profissional, eu nunca fui demitido. Alguém pode chegar para mim e falar assim, a sua ideia não é tão legal, nós vamos trabalhar com uma outra empresa, ou nós estamos escolhendo um outro profissional, mas o tempo em que eu estive CLT, e foram algumas vezes, ninguém nunca precisou falar para mim assim, não vamos precisar de você na próxima segunda-feira. Estamos encerrando o seu contrato aqui. Por quê? Eu sempre estive decidido a fazer bem feito. Legal. E aí eu quero já aproveitar esse gancho para a gente entrar aqui no nosso tema, que é metas
resultados e objetivo. Então, você teve ali clareza, hoje você tem a sua carreira, você faz seus negócios, tem 2 formações, está aí, tem pós-graduação e está indo aí para o mestrado. Deixa eu te perguntar uma coisa, o nosso público é o empreendedor, é aquela pessoa que gera o próprio dinheiro. Nem sempre as pessoas têm a condição de estudar, essa é que é fato. Às vezes eu até brinco com os meus alunos, não deixe a faculdade te estragar, porque às vezes a pessoa acha que o que aprendeu na faculdade vai prepará-la para a vida, e não é assim. Nem sempre aquilo que a gente estuda nos prepara para a vida, nos prepara para a trincheira, para a realidade do que é empreender, gerar o próprio dinheiro, ter que honrar e sustentar a própria família sem ser CLT, né? Que às vezes é demitido, às vezes não, né? Mas, enfim, eu queria te ouvir um pouquinho. O que você aconselharia para um empreendedor, né, que nos acompanha, né, que às vezes ele tem metas, negocia com ele mesmo e parece que nunca chega, né? Parece que sempre acontece alguma coisa no meio do caminho e ele nunca chega na meta. Queria te ouvir, eu sei que você é especialista em liderança, mas às vezes as pessoas não lideram a si mesmas, né? Ah, sim. Ô Cido, legal esse ponto que você tocou. Eu vou começar pela parte final da sua fala. Eu tenho uma palestra que se chama Lidere a Si Mesmo, que é você assumir o controle remoto da sua vida. É como você vai deixar de se auto-sabotar. Essa foi a parte final da sua fala. Quando você fala assim, tem gente que negocia as metas com ele mesmo. Isso se chama autossabotagem. Autossabotagem. Porque quando você precisa negociar, a gente não chama nem de negociar com você mesmo, a gente chama de ajustes. Quando você precisa ajustar a rota daquilo que você se propôs lá atrás a fazer, a cumprir do seu planejamento, a gente tem até uma frase que eu utilizo na minha metodologia, nas aulas que eu dou, que é o seguinte: é nós trabalharmos da seguinte forma: se for preciso, eu troco o pneu com o carro andando. Isso está relacionado diretamente com ajustes, ok? Agora, quando eu me predisponho a negociar, eu estou me auto-sabotando. Eu estou falando assim, aí tem procrastinação, tem um monte de coisa inserida nesse contexto. Uma outra coisa que a gente faz muita confusão, isso nós brasileiros. E nos meus estudos eu estive encontrando o seguinte: sonho é uma coisa, desejo é outra coisa, objetivo é outra coisa completamente diferente. E metas, nós pegamos tudo e colocamos no mesmo balaio. E aí, para que as pessoas entendam e elas consigam chegar no seu real objetivo, eu faço uma dicotomia. Eu separo cada uma dentro do seu quadrado. Sabe aquele negócio do funk? Ado, cada coisa no seu quadrado? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então eu pego cada palavra dessa e o que ela significa para o empreendedor, para o líder, para o gestor e até mesmo para o colaborador. Eu coloco cada uma dentro do seu próprio lugar. Fantástico, fantástico. Na minha metodologia, então, eu começo, por exemplo, com a realização de sonhos. O meu cliente, ele faz uma lista dos seus sonhos. Eu chego aqui, Cido, e no finalzinho da nossa primeira reunião, que eu conheci você, a sua vida, é a minha anamnese. Então, o que eu vou pedir uma tarefa de casa para você. Qual é a tarefa? Cido, escreve para mim numa folha de papel, pode ser no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Você vai escrever a sua lista de sonhos. Só que é uma lista de sonhos sem julgamento e sem limite. Por que sem julgamento? Ela é sua. Você está afim hoje de comer à noite melancia com manteiga? Isso é um problema seu, é um sonho seu. Você está entendendo? Então, ela é sem julgamento. Porque aquilo que é estranho e é esquisito para mim, para você é uma coisa super normal, tranquila. Um dia uma garota falou que para mim, de 14 anos, falou que nunca tinha tido uma caixa de bombons.
E eu fiquei olhando assim, pensando, acho que ela tá me zoando. Mas eu só pensei. E aí eu falei assim, me fala mais desse teu sonho. Era uma caixa de bombons. Eu falei, tem gente que quer ter o seu negócio em franquias. Tem gente que quer escalar. Cada um tem o seu sonho. Só que eu faço o seguinte, já que nós estamos falando de sonhos, só que isso eu não falo para o meu cliente, eu não falo para o meu aluno. Eu deixo ele escrever. Depois, no meu segundo momento com ele, eu vou separar os sonhos que são relacionados à vida pessoal. E aqueles sonhos, você vai entender porque eu estou fazendo entre aspas, que estão relacionados com a vida profissional. Porque eu considero assim, lá na minha metodologia, sonhos, vida pessoal, objetivos, vida profissional. Aí eu vou descendo a escadinha. Eu realizo sonhos e eu alcanço objetivos. Ah, Moisés, mas você falou aí de desejo. Desejo é uma coisa que bate e vai. Desejo é uma vontade rápida que você tem. Isso muda completamente o nível de jogo das pessoas quando elas entendem isso, porque desejo passa. Por que que você fez? Por que você gastou dinheiro que você não devia? Não estava programado. Que não estava programado. Ah, eu tive desejo de comprar uma coisa. Só que desejo passa, né? E às vezes a fatura do cartão de crédito fica. Ela não passa. Né? E principalmente se pagar 3 meses consecutivos, se você pagar só o rotativo. Lascou, cara. Ferrou. Ela dobra, né? Então são coisas que o planejamento é essencial. Sim. Na vida, nos negócios, né? E aí, a gente falando você falou de metas e objetivos. Eu vou chegar nas metas ainda, assim. Faltou um elemento. Faltou um elemento. Então, sonhos, né? Sonhos eu transporto para a vida pessoal. Tá. Eu realizo sonhos. Uhum. E eu uso até as mãos, né? E objetivos eu transporto para a vida profissional. Okay. Eu alcanço objetivos. Perfeito. É quando eu recebo a lista de sonhos, que para o meu cliente, para o meu aluno é uma coisa só. E aí eu vou dividir. Antes de partir para as metas, deixa eu contar uma outra coisa que a gente faz também, que é a seguinte, é enumerar. Porque você tem tempo para você realizar os sonhos e você também tem tempo para você alcançar seus objetivos. Não é simplesmente assim, pô, minha lista, que legal. Uma vez eu na pandemia, eu atendi uma cliente de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. E ela falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, no quê? Eu tenho 29 coisas aqui na minha lista. Eu falei, não tem importância, porque a gente começa a revisar uma por uma. Esse revisar uma por uma é justamente para ver se lembra de mais alguma coisa. Uhum. E ela lembrou de mais uma. Então nós passamos a ter 30 sonhos naquela lista. Uma delas, um daqueles sonhos, é realizar uma coisa na vida pessoal. Entrar para a casa dela, nós estávamos trabalhando a nossa mentoria em abril. E ela queria, em julho, no máximo agosto, entrar para casa própria. Porque ela e o esposo, sem filhos, estavam morando de aluguel. Aí eu falei assim, legal. Aí veio uma coisa que, se nós tivermos tempo nesse cast de hoje, Cido, que é o planejamento. Eu amo falar de planejamento e falar também de planejamento estratégico. Aí o que acontece? Vamos nos deter aqui no seu planejamento para entrar dentro da sua casa no mês de julho. Geralmente as pessoas perguntam assim, quanto você tem? Não. Ela tem que entender que dinheiro faz parte do processo, mas não é uma coisa tão vital neste exato momento. Sabe aquele negócio que você quer mudar no seu filho, no seu colaborador, mas você não pode ser tão contundente? As mulheres, fico impressionado, eu gosto de estudar as mulheres. Mulher é o ser, eu acho que, mais fantástico que Deus criou. Mais que qualquer árvore, animal, mais do que o homem. Mulher é uma coisa fantástica. E as mulheres têm essa propriedade de, quando quando ela precisa de alguma coisa, na maioria das vezes, só a sua filha ou seu filho, no caso aí a menina, de forma imatura, porque ainda não chegou
a idade de racionalizar também as coisas, né? Racionalizar as coisas, como nós adultos fazemos. Chega e fala assim, pai, me dá isso. Pai, eu quero assim. Não, cara. A mulher adulta, formada, quando ela quer uma determinada coisa, ela vai pelas beiradas. Ela vai preparando um terreno. E é justamente isso que a gente faz. Quando eu falo assim, quem que é o seu engenheiro? O que que ele disse para vocês quando entregou o projeto? Aí você vai fazendo perguntas e vai trabalhando. Daqui a pouco a pessoa fala assim, não vai dar não, hein? Deixa eu dar um salto aqui e falar de metas. Metas, para mim, são processos. Metas são estações. Eu gosto de usar um exemplo simples que nós temos na cidade de São Paulo. Você está na linha azul do metrô. Você se encontra no ponto A. Onde está o ponto A? Eu estou no extremo sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, no bairro do Jabaquara, na estação do metrô Jabaquara. Qual é o meu destino? Qual é o meu objetivo? Ou qual é a realização do meu sonho? Qual é o meu sonho? Eu quero chegar no Tucuruvi, extremo norte da cidade de São Paulo. Lá é o meu objetivo. Lá é a realização do meu sonho. Metas são nada mais, nada menos que as estações que eu tenho que percorrer para chegar ao Tucuruvi. Eu não faço isso aqui, Cido. Saio do Jabaquara e num passe de mágica eu apareço no Tucuruvi. Eu tenho que passar pela Praça da Árvore, Saúde, não sei nem se está na ordem. Eu chego na Vergueiro, Santa Cruz já ficou para trás, e assim vai, Paraíso. Você entendeu? Entendi. É assim. E quando a gente fala, às vezes, de empreender, às vezes as pessoas esquecem que existem etapas a serem cumpridas. Um negócio de sucesso, antes de ser um negócio de sucesso, ele precisa ser uma iniciativa de negócio, depois virar um negócio, depois construir ali os passos que precisam ser, às vezes é eu empresário, depois, muitas vezes acontece isso. Que é natural, o caminho é natural, você vai ser um eu empresário. Fazendo tudo. E fazendo tudo, depois se traz alguém para te ajudar, terceiriza alguma coisa, e às vezes as pessoas não aguentam a viagem, no exemplo que você deu do metrô, né? Elas não aguentam a viagem, acha que o trem está demorando, acha que está lotado demais, chega na Praça da Sé, sai um monte de gente, mas também entra um monte de gente. Entra um monte de gente. E vai te comprimindo. Exatamente. Por exemplo, as taxas do governo, seus tributos, aquilo vai te comprimindo, mas você tem que ir se adaptando. E é a hora que muitas pessoas desistem da sua grande meta, talvez, né, de ter uma empresa próspera, de ter orgulho do que construiu, de sustentar a sua família e viver do seu negócio. Então, ainda nesse contexto de metas, muitas pessoas é separado, né? Porque, assim, você separou muito bem aí sonho, objetivos, metas. Tem pessoas que falam, eu trago isso, eu queria abrir essa discussão com você, que há uma grande diferença entre trabalho, né, carreira e propósito. Se o seu propósito é ser um empresário bem-sucedido, você precisa entender que há um caminho a ser seguido. Vai ter momento em que o empresário ele precisa pensar só no trabalho. Trabalho paga as contas, paga a vida, paga os seus boletos. Às vezes a pessoa não precisa nem gostar do trabalho, mas tem que pagar a conta por um tempo e lidar com aquilo, né? Carreira é outra coisa, você se sacrifica por ela, né? Você, enquanto todo mundo está na Netflix, você está estudando, enquanto os amigos estão na balada, você está estudando, você está se dedicando à sua carreira porque você quer chegar a um lugar. E propósito é algo quase que espiritual. Eu acho que tem um pouquinho... Tem a ver com missão, né? Com missão, né? Então tem um pouquinho a ver com esse tema que você traz de metas, né? Que estratégias que você deixaria pra gente para quando a estação, a etapa começa a ficar difícil, dura? Será que é isso mesmo? Quando a dúvida é inserida nos seus objetivos e metas? Olha só, eu posso relacionar, isso aqui é uma analogia, uma metáfora. Eu posso também relacionar as metas, assim como eu usei o exemplo da estação ou das estações, eu posso usar a analogia da escada. Para eu chegar no topo, eu preciso fazer degrau por degrau. Então, a minha dica é o seguinte:
Sempre faça metas tangíveis. Vou dar um exemplo aqui. Cido, você é uma pessoa assalariada que recebe R$ 1.000 por mês. Esse é o seu salário líquido, R$ 1.000 por mês. E aí você trabalhou o objetivo, vou colocar o sonho. Aí você trabalhou o sonho de ter a sua casa própria. Só que nessa minha ideia aqui, nessa minha historinha de você ter a sua casa própria, você separa R$ 200 todo mês para você um dia ter a sua casa própria. Só que aí eu faço uma pergunta. Se R$ 200 todo mês são degraus para você realizar o seu sonho, se R$ 200 todo mês são metas, são estações para você realizar o seu sonho de ter a casa própria, a pergunta que eu faço é o seguinte: tá confortável? É um valor suficiente para daqui a 5 anos ou daqui a 8, 10 anos você quitar a sua casa? Será que você não está se sacrificando ao separar R$ 200 ao ponto de falar para tudo e para todos? Ó, não dá, não tenho dinheiro, tô duro, tô liso. Nós chamamos isso de metas tangíveis. Você tem que trabalhar de acordo com que você atinja o topo do monte. Mas, ao mesmo tempo, o mês a mês tem que ser uma escalada natural. Porque senão... Deixa eu só dar um exemplo aqui. Você não precisa viver sabe aquele sacrifício? Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, cara, eu não fiz voto de pobreza, mas tem gente que chega e fala assim, não, eu agora para ter a minha casa própria eu não posso comer mais pizza. Não, você pode comer pizza, mas em vez de você encomendar a pizza que custa R$ 90, faz o seguinte, meu velho, compra o discão lá no supermercado e recheia ela na sua casa. A pizza de supermercado custa R$ 25, é diferente da de 90. Você não vai deixar de comer pizza. É claro que a qualidade da sua pizza vai diminuir, mas isso é um período, é um estágio. É esse o detalhe, metas tangíveis. Quando a coisa começa a apertar, vamos voltar para a escada. Em vez de você parar de subir, utiliza ferramentas, como por exemplo, tem gente que está subindo ao seu lado. Fala assim, meu velho, me dá uma força aqui. Você escora. Já viu o idoso quando quer subir um degrau que segura no nosso antebraço aqui e a gente faz o braço em 90 graus para servir de apoio? Cara, utiliza pessoas que já quebraram a cara ou pessoas que estão à sua disposição e apoia nela, não de forma maléfica, porque as pessoas também percebem quando você está mal intencionado. Utiliza o corrimão, sobe de lado, ó, sobe de lado. Utilize os instrumentos que você tem à sua disposição. Mas não desista, né? Mas não desista, jamais. Mas não desista, né? Porque quando a gente cansa, a gente tem que descansar. Sim. Né? O verbo é descansar e não desistir. É verdade. O verbo é buscar apoio. E não é simplesmente abandonar as metas. E você trouxe aí algo muito interessante, que é busque ajuda, busque apoio, né? Porque o sucesso é assim, as pessoas pensam que o sucesso é um lugar. Em tempos de internet, né, hoje em dia, todo mundo acha que a vida do outro no Instagram é sucesso. Isso, e não é às vezes, né? Porque ninguém conhece os bastidores. O sucesso, ele não é um lugar. O sucesso são pontos no caminho. Nesse exemplo que você trouxe, a gente poderia usar ali as estações ou os degraus como pontos a caminho do sucesso. Porque quando você chega nesse ponto, opa, o sucesso vai para cá, tem o próximo. Quando você senta nesse, e aí algumas pessoas chegam que e o fracasso também não é um lugar. Né? O legal é isso. É que o fracasso também não é um lugar onde você precisa chegar e ficar lá. Você precisa falar assim, olha para a cara do fracasso, entende, fala assim, ok, vou ter que dar um passo atrás, mas daqui a pouco a gente se vê de novo e eu vou passar por você. Né? Eu sei, uma coisa interessante que você falou, que as pessoas... até quando elas procuram analisar a vida dos influencers, do pessoal que está na internet, acha que é uma vida de moleza, né? Às vezes o camarada tem que estar num evento que ele não está afim. Ele tem que experimentar uma comida que ele não gosta.
faz parte do trabalho dele. Ele tem que escrever conteúdo, ele tem que produzir conteúdo. Não tem um dia que a gente não tá afim de nada, mas só que ele tem um compromisso. Então, assim, antigamente se falava assim, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Nós somos o que somos hoje por muitas verdades que foram ditas lá atrás. Parece que a modernidade escondeu algumas coisas que foram e formaram a nossa base. Mas eu falo para você, existe sangue, suor e lágrima sempre como base de alguém que alcançou o sucesso. Levando também em consideração, isso é uma outra matéria, um outro programa, que sucesso é uma coisa relativa. Para nós, seres humanos, o que é considerado sucesso para você, talvez para mim não seja. Entendeu? Então é relativo. Para uma pessoa que teve um AVC, por exemplo, o sucesso é conseguir voltar a pentear o próprio cabelo. Isso é o sucesso. Aí você fala assim, mas isso aqui coisa besta, pentear o cabelo. Mas você sabe o que é AVC grau 1, 2, 3, 4 e 5? O dele foi o 4. E o 4, geralmente AVC grau 4 é o seguinte, o médico já fala assim, tá estragadinho, é melhor a família começar a se despedir. Então, às vezes, essa nossa... uma coisa que não funciona é eu querer. Isso tem muito a ver também com o mundo de internet nos dias em que nós vivemos. A sua experiência de vida, ela pode me inspirar, me dar um gás, mas não significa que vai ser a minha vida, não significa que vai ser a minha experiência. É isso. As pessoas muito jovens, eu falo pra galera jovem, eles se iludem. Pô, eu quero ser igual, aí fala o nome desse, daquele outro, eu queria ter milhares e milhões de acessos igual fulano. Ah, é? Um dia eu dava carona para um jovem que foi fazer uma atividade num evento. E eu morava numa casa térrea. Aí eu falei assim, antes de eu deixar você na sua casa, porque ele estava de carona comigo, eu vou pegar uma coisa aqui na minha casa e vou deixar outra, porque a esposa tá até esperando. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, eu te espero aqui no carro. Aí eu entrei pela entrada social da minha casa e não pela entrada de garagem, né? E ele ficou ali olhando o jardim e tal. E ele falou assim, pô, Moisés, um dia eu queria ter uma casona que nem essa aí. Rapaz, me deu um nó na garganta assim. Aí eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos bicos de luz tem na sua casa? Quantas lâmpadas assim você acha que tem na sua casa? Eu falei, tenta lembrar os cômodos aí, conta. Aí ele falou assim, tanto, eu não lembro quanto que ele falou. Mas era coisa assim de 12 lâmpadas, né? Aí eu falei, cara, para morar numa casa dessa aí, tem um preço muito alto. E quanto que é? Aí eu falei, não é o aluguel e nem quanto vale essa casa, mas tem um preço alto. Vou te falar, essa casa tem 79 lâmpadas. Aí ele falou assim, pô, você já parou para contar? Eu falei, eu pago a conta de energia. Um dia eu parei para contar. Não precisa estar todas as 79 acesas ao mesmo tempo, mas são 79. Aí eu falei, você viu a diferença de 12 para 79? É para você entender que existe sangue, suor e lágrima. As coisas não acontecem num passe de mágica. Então, você quer sonhar? Sonha com força. Eu falo para as pessoas, sonha, mas sonha muito. Você tem objetivos? Que você tenha objetivos que sejam concretos. O que a gente precisa? Planejar essa nossa escalada. Tem gente que sobe degraus de 2 em 2. Legal, você tem saúde, você tem perna, você tem altura para subir de 2 em 2? Beleza, mas deixa eu te contar uma coisa. Você lembra do Phelps, que há pouco tempo era o maior nadador, o americano que era o maior nadador do mundo, recordista de dezenas de medalhas de ouro? Só que é o seguinte, esse cara sobe no pódio e passa uma manhã inteira saltando, fazendo a largada. Ele não tem que estar conectado, com o tiro. Pá! Ele tem que estar, o ouvido dele tem que estar, o corpo dele tem que estar conectado com a respiração de quem aperta o gatilho para dar o tiro na largada. E detalhe, a coisa tem que ser tão aferida que ele não pode queimar, porque senão ele perde a prova, ele perde a concentração. Empreender é difícil?
Empreender não é difícil. Eu vou falar o que que é difícil. É a gente se manter no planejamento. Eu tenho um capítulo no meu livro, eu vou falar daqui a pouco para você sobre o livro, que acontece o seguinte, Cido, a gente precisa ter estratégia para planejar, executar e avaliar. São 3 pilares fundamentais para empreender. Então, empreender... Então, não é difícil. Não é difícil. O que é difícil é a gente fazer a coisa certa. E aí eu vou falar um negócio. Não adianta colocar a culpa no governo. Não adianta colocar a culpa na minha sogra, minha tia, na minha avó. A gente brasileiro, a gente tende muito a fazer esquema, jeitinho. Não é difícil. Uma vez eu morava num prédio, no 8º andar, e isso há muitos anos atrás, e nós éramos abastecidos por um caminhão de gás. Só que eu sempre ouvia o caminhão do gás lá embaixo, e também quando estava o caminhão de gás eu ouvia um barulho de botijões. Tem. E aquilo me incomodava, mas eu nunca procurei saber o que era. Um dia eu estava na janela, o caminhão de gás passando devagarzinho assim na alameda do condomínio, e aí eu descobri o que era o tim. Era o camarada do caminhão que trabalhava com 2 botijões, um em cada mão, e cada passada que ele dava, entre o vão das pernas, ele batia o botijão. Aí fazia esse tim, e ele caminhando normalmente, e o botijão de gás batendo. Tim. Na minha cabeça, eu gosto de ver cenas e ficar estudando, pensando, como é que é aquele negócio? Por que aquele cara faz assim? Eu adoro aeroporto. Primeiro que eu adoro avião, né? Tem gente que estressado compra uma camisa, compra um chocolate. Eu fico procurando a passagem aérea, que eu fico todo. Então, aí o que eu gosto então de ver gente, estudar gente. Aí o que acontece, Cido? Eu sempre na minha cabeça fiquei pensando assim, pô, o cara que trabalha descarregando bebida pega um peso danado. O cara que trabalha no caminhão de gás pega peso o dia inteiro. Ele aprendeu a trabalhar com aquilo que é pesado para você e para mim, entendeu? Só que quando eu me atenho ao planejamento, pode ter certeza, eu vou ter uma boa execução e vou ter tempo para juntar minha equipe, ou eu mesmo, no caso, se eu for eu empresário, fazer avaliações. Valeu a pena? Não valeu a pena? Quanto que eu ganhei? Vou melhorar o processo. Quero fazer assim, quero fazer assado. Então, empreender é difícil? Não é. Difícil é você fazer a coisa certa. Tá. Ser honesto com você mesmo, por exemplo. E aí, então, já vamos falar um pouquinho sobre planejamento, né? Porque eu acho que ninguém planeja errar, né? Ninguém sai de casa e fala assim, hoje eu vou errar. Hoje eu acordei com vontade de errar com todo mundo. Vou começar errando aqui no carro. Já erra no carro. Vou chegar na empresa, já erra cumprimentando as pessoas tortamente. Não, ninguém acorda querendo errar. Mas o fato é que os erros acontecem por falta de planejamento. E aí eu sei que você gosta desse tema demais. Amo. E quando a gente fala de quando a gente fala a palavra planejamento estratégico para o empreendedor pequeno que está aí querendo começar o seu próprio negócio, ele já acha que isso é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa complexa. Então, às vezes, é claro que sim, dependendo do tamanho e das variáveis do negócio, sim, você pode ter muita coisa para olhar. Mas se a gente tivesse que colocar aí 3 pilares básicos que ninguém deveria deixar de planejar para empreender, o que você acha que poderia ser? 3 coisas, tá? 3 pilares básicos para o planejamento e planejamento estratégico. Você tem que ter o projeto. O que você vai fazer? Tá? Esse é o projeto. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou fazer uma propaganda. Nós temos uma instituição aqui no Brasil chamada Sebrae, que está à disposição gratuitamente para ensinar você a fazer isso. Eu também ensino. Aí tem gente que fala assim, quanto que é? Ô Cido, eu abomino essa pergunta. Quanto que é? Isso dá um tom isso dá caráter de pobreza de espírito, sabe? Aí eu ensino para os meus alunos, meus clientes, chega assim, ó, de cantinho, fazer qual seria o investimento? Já é diferente. Por quê? Valor, se é muito ou pouco, se é caro ou se é barato, valor é aquilo que tem importância para você. Não tem. Um dia eu abracei uma amiga casada e tal,
E eu percebi que ela estava estranha nesse abraço que eu dei para ela. Eu falei, nossa, você tá com uns negócios embaixo da roupa, o que que é isso? Aí ela, olha aqui. Aí ela abriu só 2 botões assim, falou assim, eu tô toda enfaixada. Eu falei, mulher, o que que você fez? Aí ela, vou te mostrar. Eu falei, não precisa me mostrar, não. E ela começou, não dá para você ver, fica tranquilo. Aí ela começou a desabotoar, ela tava toda enfaixada. Aí eu falei assim, o que que é isso aí? O que que aconteceu? Você tava doente? Aí ela falou assim, não, eu investi 12 mil reais em mim. Aí fez assim. Aí eu falei assim, rapaz, que legal. Eu outro dia fiz uma formação que custava 8 mil reais. Foi a formação que eu fiz. É caro? É barato? É o seguinte, o preço, o valor, quem dá é o interesse que você tem na coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, projeto. Se alguém quiser gratuitamente, o Sebrae te ensina a fazer isso. Uhum. E tem um curso lá que custa também, é um dinheiro pequeno, que é o Empretec. Então você tem que ter o projeto. Segunda coisa que você tem que ter é o fator humano. O projeto ele não sai do papel assim, sozinho, como se fosse um fantasminha, e ele brota, ele surge. Você tem que ter 1, 2, 3, um time, uma equipe, tem que ter pessoas. E a terceira coisa, tem que ter processos. O que são processos? São sistemas pelo qual eu vou fazer esse projeto rodar. Tem uma coisa que a gente faz muito, eu vou usar o exemplo, eu gosto de cozinhar. Então, eu vou oferecer um almoço para o Cido e para sua família. Vamos fazer de conta, Cido, que eu vou receber você e mais 3 pessoas. Uhum. São 4. Eu tenho um projeto. Fazer um almoço para a família do Cido. Esse é o meu projeto. Fator humano. Eu sozinho me garanto na cozinha cozinhando para 4 pessoas. Dentro do cardápio que o meu projeto apontou. Agora, processos. É a hora que eu vou fazer compra. É a hora que eu olho a minha... Eu, antes de fazer compras, né? O planejamento te indica isso. Eu olho a minha despensa, eu olho a minha geladeira e eu saio para fazer compras para complementar. Processos. O que eu vou fazer primeiro? Se eu vou mexer com as entradas ou se eu já deixo a proteína no forno ou no fogão. É a maneira como eu vou trabalhar o operacional para que esse almoço seja servido. Recapitulando, 3 bases que nós precisamos hoje levar em consideração. Só que essas bases são simples, simples, simples. Tem muito mais coisas. As águas são profundas, Cido. É o projeto, o fator humano, quem está envolvido. E terceiro, processo. Como essa coisa vai rodar? De que jeito vai rodar? E aí você falou de projeto, né? Que de processos e pessoas. Agora, quando a gente fala de pessoas, nós temos a questão de liderança, principalmente quando envolve mais de uma pessoa. Às vezes é você e mais um, às vezes é você e mais 3, às vezes é você e mais 5 e mais 10 e mais 50, e os objetivos precisam ser alcançados. E é aí que eu já gostaria que você falasse do seu livro. Eu tô vendo aí um livro aí que é Construindo Liderança. Construindo Liderança. E liderança é um bicho esquisito, né? Assim, no sentido de que cada um diz uma coisa sobre liderança. Se você tem milhares de livros que já foram escritos, centenas de vídeos na internet que falam sobre liderança, alguns dizem que as pessoas nascem líderes, outros dizem que a liderança ela pode ser desenvolvida e aprendida. Conta pra gente aí, na sua visão. Eu vou deixar o livro aqui, daqui a pouco eu vou já falar dele. Tá. Ô Cido, você usou uma palavra assim, liderança, tanta gente falando tanta coisa, parece um negócio tão esquisito. Então eu vou usar a analogia, a metáfora de novo e vou embarcar com você dentro dessa nau, ó que coisa legal, dentro desse navio que você chamou de liderança coisa esquisita. Um restaurante, ele também é uma coisa esquisita. Por quê? Tem um monte de comida, assim como você falou assim, tem tanta coisa na área de liderança, tanta gente que escreve, tanta gente que grava, num restaurante também. Principalmente, na minha analogia aqui, na minha metáfora, vamos pensar num restaurante que tem um buffet aberto com vários tipos de alimentos. Só que tem uma coisa, Cido, que a gente precisa entender, que é a seguinte,
Quando eu chego num restaurante e eu tenho um buffet com vários tipos de alimentos, não significa que eu tenho que comer todos. Qual que eu gosto? Qual que se identifica com a minha necessidade? Qual que eu quero experimentar? Mesmo com todas essas perguntas, e eu consigo responder essas perguntas dentro de um restaurante, eu não saio de lá dizendo assim, nossa, comi de tudo que tinha ali, hein? Arrebentei a boca do balão, comi tudo aí, ó. Qualquer coisinha aí. Até aquele pãozinho ali para você passar um antepasto, eu comi também. A gente não come de tudo. A liderança é a mesma coisa. Ela é um cesto que tem várias frutas, mas você não consegue absorver, comer de todas as frutas. Então o que acontece? Você tem que ir em busca da liderança que se identifica com você e com aquilo que você faz. Entendeu? Esse meu livro, ele surgiu da seguinte forma. Em 2014, quando eu saí dos meus 16 anos de administração de igrejas e treinamentos de voluntariado, acontece essa minha transição para liderança, só liderança e liderança na área empresarial, ela acontece de que forma, Cido? Eu separei os meus livros para serem lidos no ano de 2014. Aí, janeiro de 2014, eu tinha uma biblioteca física com quase 1000 títulos. Aí eu separei o livro Administração Eficaz de Jesus Cristo. Aí o subtítulo, como este homem transformou o mundo com 12 executivos. 118 páginas de Bob Brainer. Eu fiquei doidão. Eu voltei na minha biblioteca, peguei os livros que eu ia ler em 2014 e falei assim, antes de terminar janeiro eu já tinha lido ele, aí eu falei assim, eu vou querer esse aqui, porque nem todos os livros que você tem numa biblioteca você já leu, você compra muitas vezes por interesse e coloca na fila. E aí eu falei assim, eu quero esse aqui eu não li, esse aqui eu vou reler. Só peguei livros na área de liderança e na área de administração. Em 2014 eu fui ficando assim, comendo coisas na área de liderança e fiquei fascinado. E aí falei para a família, eu vou deixar de fazer isso aqui que eu estou fazendo e vou fazer esse negócio aqui. O bichinho da liderança me picou. Em 2018 eu fui parar lá em Chicago no Summit Leadership, o maior encontro de liderança que existe no mundo. E é uma igreja evangélica que promove. Eu já tive a oportunidade de participar desse evento. Só que é o seguinte, você já participou, então não é culto, não é um encontro de liderança que tem CEOs do mundo inteiro e que você às vezes está sentado lá de um cara que está de bermuda e camiseta polo, você não sabe quem é o cara, porque só nós não. Nós brasileiros gostamos de nos arrumar para aparecer nos lugares. Não, as pessoas em outros mundos, em outros continentes, elas são mais simples. Elas valorizam outras coisas. Não dão tanta importância assim para a aparência. Eu lembro a primeira vez que eu andei de avião, eu me arrumei. Aí eu olhei em volta assim, como era um final de semana, rapaz, tinha uns 3, 4 de chinelão de dedo, assim, com os dedão aparecendo. Eu falei assim, nossa, mas que bobagem. Aí, Cido, voltando desse encontro, que foi em agosto de 2018, eu sentei ao lado de um casal. Eu na janela, a senhora que estava no meio, a esposa desse senhor, e eu estava ali, e ele no corredor. E o velhinho dormiu, e a velhinha estava assim, zuretinha, acordadinha, doida para conversar. E aí eu comecei a puxar papo com ela. E ela só sabia falar em português. Belo Horizonte, bom dia e pão de queijo. Aí eu falei, Jesus amado. E ela queria saber o que eu estava fazendo no país dela, se eu gostei ou não. E aí eu comecei a conversar com ela, voltando de Chicago para São Paulo. Ela ia fazer uma escala para Belo Horizonte, porque ia ficar um mês na casa da irmã de férias, em período de férias. E aí, enquanto eu ia explicando para ela, e você está trabalhando para conversar num outro idioma, e eu fiquei isso durante muito tempo, foram, sei lá, algumas horas conversando com ela. E aí, o que eu tive a ideia? O insight. Ou o Espírito Santo falando com você.
Você já leu tanto, já assistiu tantas aulas, já participou de tanto workshop, você veio parar nesse evento gigantesco, aqui para quase 20 mil pessoas. Por que você não escreve a respeito das coisas que te fascinam? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Quando eu olhei para a senhorinha assim, que ela estava dormindo, eu comecei a rascunhar em papel mesmo, papel e caneta. Não era guardanapo, mas era papel e caneta. Comecei a rascunhar os capítulos desse livro aqui. Então eu falo de foco, gestão do tempo, eu falo de empreendedorismo com sabedoria, captação de recursos quando você quer montar o seu evento. Eu falo das colunas do sucesso, que a gente sobe um degrau e a gente acha que chegou, né? Não, ainda falta muito mais coisas. Então, esse livro, ele é, olha aqui, eu vou mostrar para a minha câmera, um manual prático para potencializar sua vida, sua carreira e seus negócios. Fantástico. Então, a gente tem a oportunidade de, através dessa metodologia, das coisas que eu aprendi, por onde andei, o que eu li, os grandes auditórios que eu frequentei com palestrantes dentro e fora do país, eu escrevi o Construindo Liderança, que me levou ao programa Liderança e Gestão. Toda sexta-feira, às 3 da tarde, na tvbarueri.live. Uau, cara. Eu queria só fazer uma coluna, sabe, de 2, 3 minutos, falar de liderança, uma vez por semana. Será que vocês não deixariam? Aí alguém chegou para mim na reunião e falou assim, você vai receber 1 hora de programa semanal. Eu falei, como é que é? Bênçãos do céu, receba. E aí eu já estou na 2ª temporada, já com um pouquinho mais de 50 programas gravados. Era ao vivo na temporada 22 e agora na temporada 23, para otimizar o nosso tempo, nós estamos gravando. Parabéns, cara. Deixa eu... nós estamos quase aqui no final, já subiu a plaquinha ali de 5 minutos. Nossa! Olha... Acho que falamos 10 depois dos 5. Falou muito rápido aqui. Mas como é que as pessoas te encontram? Se a pessoa quiser, de repente, contratar os seus serviços, ou se quiser conversar um pouco mais para entender melhor como é que você ajuda as pessoas que estão aí em busca de melhorar os seus processos de decisão, seus processos de planejamento, o microfone é seu aí para você falar agora especificamente do seu trabalho e como te encontrar. Eu vou falar em menos de 1 minuto, hein, Cido? Tá bom. Olha só como é que acontece. As pessoas falam assim, o que você faz? Outra analogia, outra metáfora. Eu sou clínico geral. O meu futuro cliente senta à minha frente e ele conta a sua dor. E eu vou dizer para ele como nós vamos trabalhar para resolver, para sanar esse problema. E aquilo que eu não consigo fazer, ou eu indico, ou eu contrato e monitoro profissionais que podem ajudá-lo naquela situação. A minha empresa se chama MB Consultoria de Negócios. Vou repetir, MB Consultoria de Negócios. Eu posso ser encontrado lá no Instagram da seguinte forma, moisés.borg. Vou repetir, @moisés.borg, que é o Borges sem o E e sem o S. Você também pode ligar para o nosso telefone no DDD 11 997 26 50 18. 997 26 50 18. Se é transição de carreiras, se você quer manter o nível das suas vendas, ou se você quer melhorar, se você quer escalar, o que quer que você queira realizar, fazer com o seu negócio, nós estamos dispostos a te ouvir. Porque para a gente, o importante é que o seu planejamento ele saia do papel e se torne uma realidade. Fantástico, parabéns mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. E este foi mais um NEcast, o podcast para você que gera o próprio dinheiro, que busca inspiração, que busca estratégia, que busca insight, que busca recursos para ir mais rápido em direção ao que você sonha. Assine o nosso canal no YouTube, acompanhe a gente aí no Spotify, já clica lá o assinar, já clica no sininho, para você ser avisado, avisada sobre os nossos próximos encontros. Um forte abraço e a gente se vê. Obrigado, Moisés. Valeu, Cido. Tchau, pessoal. Um abraço.